bom que vocês estão aqui. Espero que vocês também participem um pouquinho, troquem, oi, Thay. Vocês troquem aqui comigo um pouquinho, quem já teve essa experiência dentro da Synergy, aqui dentro do processo. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse tema que eu escolhi, a desilusão como uma bênção. Foi porque eu passei por isso e reconheci realmente como uma bênção. Um dia eu acordei e vi que não estava mais vendo uma determinada pessoa e uma determinada circunstância da mesma forma. Essa constatação em princípio, foi um choque, e assim, eu senti de fundo como se fosse uma decepção, como se fosse uma frustração, e eu percebi que sumiu, entre eu e ela, sumiu algo da frente. E eu estava conseguindo ver a carne nua e crua, né? É uma coisa assim, onde sai os temperos, o sal, sai tudo aquilo, os adornos da frente, e eu consigo ver a carne crua. E aquilo foi um choque, no dia foi um choque para mim. Eu não tenho como falar que não. E, ao mesmo tempo, me veio um vitimismo, me veio ideias de que eu tinha errado, que eu tinha fracassado na minha escolha, que eu tinha vergonha. Todas essas tendências vieram muito rápido junto com é uma tendência a julgar, né? A situação, a me julgar, a julgar o outro. Essa tendência veio muito rápido. De outra face, ao mesmo tempo, uma força interna, um choro, como se tivesse um castelo. Sabe quando você está montando um castelo de areia e alguém vem de súbito e dá um chute? Ali é exatamente essa sensação. Um choro, uma tristeza por algo ter ido embora, né? E o que foi embora foi aquele tempero, né? Aquela ilusão que eu estava vendo, aquela pessoa, aquela circunstância que eu mesma criei. E aquilo sumiu, eu acordei. E aí depois, quando eu tive esse choque, naquele dia, eu percebi que já estava vindo, né? Em outros dias já estava dando sinais, mas era muito suave. Aquele dia a cortina caiu inteira. Então, junto com essa sensação de vitimismo, né? Essas tendências chamando, ao mesmo tempo, eu sentia essa tristeza, sentia uma força muito especial, e sentia como se fosse uma solidão. Uma solidão no sentido de, é comigo agora. O negócio é comigo. Não tem nada lá fora, o negócio é comigo. Conforme a gente vai andando, conforme eu fui andando, né, os dias foram passando, eu percebi claramente a ilusão, né? Aonde eu estava agarrada, que me dava tanta segurança com relação a essa pessoa, essa circunstância, né? A história que eu criei, a história que eu fazia esforço para manter, a ilusão que me dava segurança. A ilusão me dava uma segurança extrema. Então, qualquer ato da pessoa, qualquer coisa da circunstância que ameaçava aquela minha segurança, a minha ilusão, eu fazia tanto esforço para manter. Aí eu comecei a me dar conta da dinâmica da ilusão, como ela tem uma função muito importante, porque ela é só uma fachada, na verdade. A ilusão, ela cumpriu uma grande função, que foi criar uma fachada, uma história, para que eu não pudesse acessar o meu medo. O meu medo. Aí eu fui observando como pode ter essa desilusão, cair essa cortina tão grande, onde eu começo realmente a enxergar a pessoa como ela é, ainda bem para mim e para ela, né? A circunstância realmente como ela é, e é isso, essa é a verdade. Antes não era verdade. Então, quando eu comecei a ver aquilo, eu comecei a me dar conta do que é uma desilusão em potencial pleno. Isso é muito diferente do que uma desilusão que acontece normalmente. Porque eu já tive outras desilusões. Vou tentar colocar para vocês, porque essa experiência ela tem um diferencial. A desilusão que acontece geralmente
ela vem com perdas reais. A pessoa realmente vai embora, a pessoa realmente te trai, a pessoa realmente, ou a circunstância realmente te humilha, a pessoa realmente tem o ato de usurpar algo, a pessoa realmente te abandona, te rejeita. Acontece realmente o que você mais teme. O fracasso financeiro acontece, o fracasso profissional acontece, o fracasso de autoimagem cai. Vai acontecer. Então, a vida, eu vou falar da vida, a vida vai trazer a circunstância que você mais teme, porque é onde você mais gasta energia de ilusão, é onde você mais investe tua energia, para sustentar a não confrontação com esses medos, com essas feridas, digamos assim, né? Com aquilo que está lá dentro que você não quer acessar, você evita. E a ilusão ela é parceira, gente, ela é parceirona para isso. A ilusão, ela vai estar ali para cumprir essa função. Não olhe para lá, não olhe para lá, olha para mim, olhe para mim. E aí a gente vai andando com aquela ilusão agarrada, dando comida para ela o dia inteiro e arruma pessoas para darem comida para ela também. Todo mundo sustentando ali a mesma coisa. Porque precisa, não tem como. Até uma hora que a vida é inevitável, tá? É inevitável no sentido de retorno ao equilíbrio. A ilusão sustenta uma coisa que está em desordem, que está em desequilíbrio. Então, uma hora, a vida, com a sabedoria dela, com a inteligência dela, com o bem-querer dela, né? Que ela sempre quer o nosso sucesso, nessa parte mais profunda, né? Ela vai buscar esse equilíbrio, ela vai trazer para você aquela rasteira. Então, essa crise que vem através de saúde, que vem através de profissional, que vem, é sempre a vida tentando trazer esse ajuste. Ou a pessoa está fortalecida para abraçar a experiência que pode vir de fora, ou como no meu caso, ela veio do nada, né? Do nada. O externo não teve. Isso que eu achei incrível, que a gente chama de transformação de destino até. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas percebem que a minha preparação já aconteceu. É invertido o processo quando você fala de realização plena. Esse caminho de preparação para que esse ajuste, essa harmonia ocorra, vai acontecer porque cada um que está comprometido com o próprio caminho se coloca nessa disposição de fazer esse ajuste interno, para que as ilusões possam realmente perder sua função. Ela vai perder função. Por quê? Porque primeiro você vai trabalhar o medo, né? Essa que é a grande sacada, é você colocar todo o teu sistema em ordenação, na direção de ordem, né? E isso apoiar a resolução desses medos de fundo que você nem conhece. Uma vez que a gente está olhando para a ilusão e a gente está fazendo isso coletivamente, né? Então é muito difícil sair, baixar a cortina. Então, quando você está olhando para a ilusão, você não consegue olhar para o medo. Essa é a distração, né? Então, quando você está aqui, mesmo que olhando para a ilusão, os medos aqui, em potencial pleno, quando você dá essa condição para o teu sistema, né? Que é o que todos nós aqui estamos fazendo, dando essa condição para o sistema poder ter essa realização plena de forma natural e espontânea, esses medos aqui já estão sendo ordenados. A gente não precisa estar futricando neles, né? Então, aí a gente sente como eu senti essa experiência que você tem, opa, não é assim mais, não é assim mais. E vocês imaginem o alívio para outra pessoa, para a circunstância, porque eu posso ver agora exatamente como é, posso lidar com isso, tenho força para lidar com isso, com a realidade, com ela, como ela se apresenta. Quantas decisões a gente toma em cima de ilusões? Eu já tomei muitas decisões, já causei muitos danos em cima da minha ilusão, né? Só que eu só posso fazer essa avaliação hoje. Enquanto eu estou totalmente tomada pelos véus da ilusão, eu não consigo ter essa avaliação. Então, eu só posso ter essa avaliação agora, porque eu tenho lucidez diante do que aconteceu. É uma bênção. É uma bênção porque te coloca num lugar, como eu falei, agora é eu comigo.
agora é eu comigo. Isso resgata, olha como é interessante, gente, porque na ilusão eu dou poder para o outro, eu dou poder para o externo. O outro, o externo, tem total poder por conta do meu medo. Então há uma dominação e uma troca, porque eu também manipulo, né? Eu manipulo e sou manipulada nessas circunstâncias. Isso é natural, é sobrevivência. Então, o salto de quando a desilusão acontece é muito grande. E o benefício para todos é gigante. É uma bênção realmente no sentido de agregar um valor que a gente não tem nem noção dos benefícios, que se propagam, né? Que se propagam até de forma transgeracional, porque a gente não tem noção de onde está tocando essa oportunidade de tocar a realidade, como ela é realmente. E quando esses medos vão embora, a nossa relação com a vida fica muito mais natural, espontânea, a alegria é possível, a satisfação é possível com os pés no chão. Então, é um diferencial muito grande. E eu estou muito contente de poder compartilhar disso com vocês, porque aqui quem tem, né, quem está dentro da CINED sabe que a gente tem a gestão, e o que eu coloquei lá na gestão foi uma outra coisa, um outro propósito, e veio através desse caminho. Então, o processo que eu cheguei no propósito não foi como eu imaginei. Eu sempre achei que eu tinha que ficar me modificando, sabe? Mudando meu comportamento. E quando começou esse processo e caiu essa cortina, foi só uma constatação: olha, não existe mais aquilo. O medo já tinha sido trabalhado, a ilusão perdeu a função dela, sai da frente. Né? Olha como é invertido o processo de realização plena. Por isso que é tão difícil a gente falar aqui sobre ele, né? É muito difícil a gente falar desse universo interno, porque só eu sei, cada um aqui sabe, que já experimentou, o que é essa capacidade de realizar plenamente e esses efeitos que a gente tem. Né? Então, quero agradecer por vocês estarem aqui e eu poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Alguém quer falar algo, quer contribuir? Quer fazer alguma pergunta? Oi, Valéria, que bom que você está aqui. Oi, tudo bom? Tudo? Foi ótimo. Seja bem-vinda. Oi. Então, falando sobre o medo, talvez o que ontem a gente fez a gestão pessoal, né? E o medo que eu tenho sentido ultimamente é de ferir os outros. Tem uma crença antiga de que eu me vejo como uma pessoa não muito boa, digamos. Então, não sei se está relacionado com esse medo que você comentou ontem, que seria realização plena. Sim. Acessar esse medo tem a ver com realização plena. A gente só acessa esse medo porque já tem força interna para poder confrontar, para poder olhar para ele, entende? Então, você imagina, como você falou, você imagina o sistema de crenças tem que sair da frente. Oi, bom dia. O sistema de crenças tem que sair da frente, Fabiola, para você acessar o medo. Assim como a minha ilusão também teve que sair de frente para eu poder acessar os medos. Então, o sistema de crenças, ele é revisto nesse caminho de realização. E aí a gente consegue acessar esse medo, porque a gente foge de confrontar o medo, né? O medo, ele gera uma ameaça. Então, você ter força interna é realização plena para poder reconhecer isso que você está falando. Provavelmente a sensação de solidão, muitas vezes, você deve ter, que é você com você. Sim. Isso, que é essa força especial que a gente chama. Não tem mais, parece que não tem mais aonde a gente se agarrar, né?
porque é você com você está dando condições para o teu sistema fazer esse ajuste, esse equilíbrio, né? Então, esse medo, ele emerge porque as causas de origem dele estão sendo tocadas. E aí a coisa já está andando, já está se resolvendo. Então, é como se você sentisse na superfície esse medo. E se eu olhar para trás, eu também percebo os medos relacionados a essa desilusão. Porque é invertido, né? Então, quando agora é desiludida, eu consigo olhar e fazer avaliação de como o processo andou com relação a isso. É um padrão, geralmente esses medos estão relacionados a padrões de comportamento bem fortes que a gente tem, inclusive de sabotagem. Não sei se você consegue fazer relação. Muita. Uhum, sim. Tá bem, bem juntinho com relação à sabotagem. Legal. Obrigada, Fabiola, por participar. Alguém mais? Cláudio, escutando você e pensando na minha experiência desse processo, para mim parece que estar aqui mostrou o quanto eu não era conectada com a realidade. Eram muitas ilusões sobre a própria vida, não necessariamente apenas sobre uma pessoa ou sobre a minha, né, uma circunstância, mas é quase como se eu precisasse me relacionar com uma fantasia da vida para dar conta da vida. E sempre que em algum momento a vida, o real, que contempla a morte, que contempla a fim, que também tem, né, que tudo faz parte, sempre que o real batia a minha porta, era muito esforço para não ver o real. Não é nem para voltar para uma tranquilidade, mas para voltar para a fantasia. E quando tu falou a frase que a gente, né, cria a fantasia, encaixa a pessoa na nossa fantasia e depois faz um esforço para manter, me veio muitos momentos em que parece que eu consigo ver a minha mão criando teatro, assim, porque a vida se mostra para nós, né? As pessoas se mostram para nós, mas parece que eu precisava costurar. Então, se eu olhar para muitas das minhas frustrações, era só quando a realidade se apresentava. Então, na minha experiência, eu acho que um dos grandes benefícios aqui é ter força para tocar a realidade. A minha realidade, né, que era tão cheia de ideias de como eu devo ser, muitas condições para existir, como se eu me relacionasse mais com o nome das coisas do que com as coisas em si mesmas, né? Se você fosse minha irmã, é com a ideia de irmã do que com a Cláudia, com a ideia do que é uma esposa, do que vivendo, quase como se cada conceito que eu trouxesse fosse um tipo de ilusão, assim. E especialmente nas experiências do final do ano passado, depois que elas aconteceram, parece que não dava mais para não ver, e eu passei umas 2 semanas muito consciente de um medo, mas era um medo de tudo, é como se a qualquer momento eu estivesse falando aqui e fosse chegar um corvo, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu devo ter vivido a vida inteira com esse medo, e eu não dava conta de tomar consciência dele, sabe? E talvez em outro momento eu interpretasse esse medo como um sinal, uma premonição de que agora vai acontecer algo, mas era tão evidente para mim que esses medos sempre tiveram dentro, me temperando, e quantas escolhas eu fiz para não encontrar. E depois desse momento veio muito essa sensação de solidão, mas não é a solidão do desamparo, né? Eu já tenho muitos propósitos de desamparo, de sensação de abandono e inadequação, mas não é essa solidão. É quase como uma solidão que me traz uma confiança em mim. Como se eu realmente tivesse uma experiência nova de propriedade, posse e responsabilidade, sem medo de eu ser a propriedade, sabe? Mas antes
é como se no pano de fundo de muitas coisas minhas tivesse a frase: me salve, olha como eu sou legal. E toda uma série de comportamentos para sustentar isso. Então, eu agradeço que tu trouxe isso, que me ajudou também a compreender melhor a minha experiência. Sim. É a solidão de fraqueza e a solidão de força, dois referenciais mesmo. Uma solidão realmente é de estado fraco, né? Você precisa, a sensação de desamparo é que você precisa de algo ou alguém. Por isso que a fantasia, né, faz sentido. A gente dá o poder realmente para as coisas externas, né? E aí a gente vê como o medo controla e gerencia tudo, né? Enquanto a gente não acessa esse universo, onde a gente mais se sente ameaçado, tem força para acessar, a gente continua no mesmo lugar. Não dá como ser, não tem como ser diferente, né? Sobrevivência. Então, é natural criar fantasia, criar ilusão, criar histórias. Eu acho que eu acho até que cortinas, elas são naturais até por conta da condição humana, né? Porque eu sempre acho que viver é evolução de sobrevivência. Então, a gente está aprendendo a viver. Como você falou, parece que a gente estava dormindo, né? A gente sempre fala sobre isso, né, Thay? A sensação que eu tenho é que eu estava dormindo. Então, essa sobrevida e para a vida, eu acho que é um processo evolutivo, mais do que crescer, é evolutivo mesmo. Então, essas caídas de cortinas, como você fala, agora eu entro em contato com o real e gosto disso, né? E gosto disso, eu gosto de ver esse medo que sempre me governou, que sempre manteve um controle, eu sempre respondi a vida através dele, para evitar ele. Esse perigo que você falou, né? A sensação é de perigo, né? Vai acontecer isso, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa porque vai acontecer, né? E aí você gasta energia gigante porque aquilo é real para você realmente. Então, ter força para apoiar a desconstrução desse medo que não faz mais sentido, porque é um medo do passado que atua, né? Geralmente são medos que não têm mais sentido, não são de agora. Então, precisa de muita força interna e muita sintonia com a ordem, com a lei, né, que a gente chama aqui, para poder realmente apoiar a volta ao equilíbrio, né? Que eu acho que é isso que é o mais bacana. O medo, ele pontua uma desordem, um desequilíbrio. É um estado não harmônico. Então, quando você fala para mim como eu vi o meu medo, a gente fala, é um retorno à harmonia, é um retorno ao que é o equilíbrio, né? Ao bem-estar, à alegria, esse é o retorno. E não aquele esforço que a gente tinha para sustentar uma ilusão que era sobrevivência, na verdade, né? Era um mecanismo de sobrevivência. Bacana, obrigada, Thay, a você. Clau, e eu tenho até uma percepção hormonal disso, que eu comecei a medir meus hormônios em 2015 e 2016, e o meu cortisol sempre fica, que já é esse hormônio, né, que libera quando a gente tem que fugir ou lutar, o meu cortisol sempre ficou em 24, quando muito bom em 20. E mesmo eu internamente realizando muito nos últimos meses, né, passando por muitas desconstruções, quando eu fui fazer agora o exame, eu achei que ele ia estar em 30, né? Porque eu nunca vivi realmente situações como agora eu vivi, e ele estava em 13. Nossa, olha que Então, interessante. apesar de passar por coisas, eu não hiperreagi como se fosse o meu corpo, né? Porque eu não controlo o meu cortisol, mas não hiperreagiu como se fosse o fim da vida. Então, eu vivi em guerra, né? Eu vivi 34 anos internamente, hormonalmente, em guerra. Sim, uma ordem, você vê o que é a memória, né? Uma memória de guerra, de luta. Isso atuando o tempo inteiro. E mesmo em condições de luta que teu organismo estava, né? Agora, final do ano, ele estava, ele não via ameaça. Já Olha que era menor do interessante. que o que eu vivia, né? Olha que interessante. Isso é direcionamento de energia.
para outra direção e sentido. Não é mais de... Isso é unidade interna. Então, olha como é interessante que você está falando. Na unidade, a experiência de unidade interna, essa energia gasta para a sobrevivência, ela é alocada para a unidade integral do ser. Então, mesmo que todo o teu sistema, como uma dimensão, estava fazendo ajuste. E você pode falar sobre isso em vários níveis. Não era só o físico super acumulado, como você estava falando, que seria bem o hormônio expressar bem, né? Todo o teu sistema estava em equilíbrio, direcionando ordem, estava trabalhando muito mais de uma forma integrada. Isso é unidade interna, a expressão de unidade interna. Nossa, que bacana, né, Thay, poder fazer essas medições, né, que apoiam a gente. E é engraçado, olha, não sei se vocês acompanharam, tem um lama tibetano que é considerado o homem mais feliz do mundo. Ele foi acompanhado, ele foi feito, ele manteve o estado dele interno, né? Depois de, imagina quantos anos, né? De meditação, de dedicação ao budismo tibetano, foi feita a medição dele, né? Acompanharam, a ciência acompanhou. E uma das coisas foi exatamente isso. Ele não tinha reações às piores imagens que eram mostradas para ele. O organismo dele se mantinha estável diante de. Interessante que você está falando, porque tem a ver com isso. Essa é uma capacidade que a gente desenvolve. Não vai acontecer por acaso. Olha quanto trabalho ele teve para poder chegar, porque ele era desde criança, eu já li a história dele, desde criança, o pai dele já era, então ele vem passando, tem até um livro que conta sobre a vida dele, as dificuldades que ele teve para poder chegar onde ele está. Mas a gente está falando aqui de potencial pleno, que dá essa mesma condição. Olha que interessante. Agora que eu conectei a história, a gente reage menos à realidade como ela é. E olha que a gente sempre fala, aceitar a realidade, agradecer a realidade, mas não tem força interna para isso. Não tem força. Legal, Thay, obrigada. Agora deu para fazer uma conexão bem legal. Ok, obrigada, gente, pela participação, tá? Fabiola. Fabiola. A gente não imagina como o nosso sistema está em condição de guerra. Nós somos descendentes de muitas guerras, então nós temos memórias de luta. Isso é natural, né? E aí fica tentando mudar comportamento através de alimentação, de um monte de coisa, de medicação, para poder fazer o equilíbrio. Mas o equilíbrio pode vir através desse movimento também, não exclui os outros, tá, gente? Mas a partir daqui se desdobra, né? Legal. Gente, então, olha, obrigada pela participação de vocês, um bom dia, até a próxima.